Vamos iniciar mais uma aula do curso de Programação Orientada a Objetos com Java. Na aula de hoje nós vamos falar sobre polimorfismo. O que vem a ser o polimorfismo? Polimorfismo significa muitas formas. Mas o que isso quer dizer, basicamente? Um objeto pode se comportar de maneira diferente ao receber uma mensagem de acordo com o tipo de mensagem e o objeto em questão. Existem, basicamente, no Java, dois tipos de polimorfismo. Nós vamos ver os dois. Polimorfismo estático ou sobrecarga, onde nós temos variações ou métodos diferentes que são chamados de acordo com a assinatura do método. E o dinâmico ou sobreposição, que tem a ver com a herança. Polimorfismo estático. O polimorfismo estático se dá quando temos a mesma operação implementada várias vezes na mesma classe. Como é que o compilador vai saber qual chamar? Depende da assinatura dos métodos. Nesse exemplo aqui, vamos ver uma classe que chamei de teste. Na classe teste, eu tenho 3 vezes o método imprimir. Uma vez aqui, a segunda aqui e a terceira aqui. Como é que eu vou saber, quando eu instanciar o objeto dessa classe e eu invocar o método imprimir, qual implementação eu tenho que chamar? Depende da assinatura do método. A assinatura do método é composta basicamente pelo nome do método e a quantidade e tipos de parâmetros. Então, se eu invocar o método imprimir com um inteiro, esse método será invocado. Se tiverem 2 inteiros, será esse método. Se for do tipo string, será esse método invocado. Então, se for um inteiro, ele vai imprimir int a e o valor do inteiro. 2 inteiros, imprimir int ab e os 2 inteiros. E se for uma string, vai imprimir string c e o valor da string. Nesse método main aqui, nessa classe tem o método main, nós vamos instanciar o objeto do tipo t e vamos imprimir aqui ok. Como isso aqui é uma string, o que deve imprimir vai ser esse aqui, imprimir string c e o conteúdo da string passada. Esse tipo aqui é um único inteiro. Qual o método que vai ser imprimido? Vai ser esse aqui. E com 2 inteiros, esse outro método aqui. Vamos testar isso aqui. A classe já está digitada aqui para questões de ganho, de tempo. Vamos lá. A classe teste tem tudo aquilo que eu expliquei para vocês. Nós vamos rodar exatamente com o mesmo exemplo. Eu vou rodar isso aqui. E se nós formos verificar bem aqui, ele imprimiu exatamente o que eu tinha falado. Imprimir string C, ok. Imprimir int A 12 e imprimir int AB 12 e 13. Polimorfismo dinâmico. No polimorfismo dinâmico acontece na herança, quando a subclasse sobrepõe o método da classe original, ou seja, da classe mãe. Agora o método escolhido se dá em tempo de execução, não mais em tempo de compilação. Isso aqui é muito importante. O compilador vai verificar o objeto em execução e vai saber escolher de que classe pertence. Nós já fizemos alguma coisa com toString em relação a isso, mas vamos fazer alguma coisa de maneira mais clara agora. A escolha do método que método será chamado depende do objeto que recebe a mensagem, e não da classe mais. Então, para isso, nós vamos criar uma classe animal, uma classe de exemplo bem abstrata. Vai criar a classe animal aqui. Eu vou implementar na classe, essa aqui será a classe mãe, ou a superclasse, eu vou implementar o método som, que retorna o tipo string, e ele vai dizer classe animal, som genérico. Eu vou implementar 2 classes filhas. Uma classe gato que herda de animal. E eu posso, quando eu herdo, eu posso utilizar o método da classe mãe, eu posso sobrescrever, ou seja, modificar o comportamento da classe mãe. E eu vou fazer o seguinte, no método som eu vou sobrescrever e vou colocar public string, tem que ser a mesma assinatura, o método igualzinho, public string som, e aqui eu vou dizer o retorno, classe gato, miado. E eu vou ter um método específico, que é o método só dessa classe, método gato, simplesmente para mostrar a visibilidade desses métodos de acordo com a referência que eu tiver. Classe gato, método do gato. E a mesma coisa com o cachorro, vou ter uma outra classe que extende de animal, e eu vou reescrever o método som. E eu vou colocar na classe cachorro, latido. E o método do cachorro. Vamos testar isso aqui. Então, vou ganhar um pouco de espaço aqui, vou fechar isso aqui que não me interessa. Vou mostrar para vocês a classe animal.
Minha classe animal está como descrita, né? Eu tenho a classe gato que foi descrita, que eu sobrescrevo, eu herdo de animal, e eu sobrescrevo o comportamento, e eu tenho um método específico, ou seja, um método que existe apenas na subclasse, não existe na classe animal. E eu tenho a classe cachorro, que faz a mesma coisa que o gato, só que de maneira diferente, né? Isso aqui, é claro que é um exemplo trivial, vocês podem entender a lógica para extrapolar para outro tipo de domínio, né? Classe cachorro, latido e um método específico da classe cachorro. Vamos lá testar isso aqui. Então eu vou criar um objeto A animal e vou dar um print nesse animal e eu vou criar um objeto C cachorro. Faltou criar aqui um objeto gato, G new gato, ponto e vírgula, e eu vou dar um system out aqui no g.som. Vou rodar isso aqui. Se vocês verificarem bem aqui embaixo, eu vou imprimir primeiro classe A animal, som genérico. Por que eu imprimi primeiro a classe A? Porque o primeiro print é o A, animal. Então ele vai verificar em tempo de execução. Em tempo de execução, esse objeto pertence a que classe? A classe animal. Qual é a implementação que eu vou usar? Da classe animal. E eu vou usar, o segundo foi o latido, que é o C. E o terceiro foi o gato, miado. Até aí, tudo bem, são exemplos triviais. Tá? Vamos fazer um novo exemplo agora. Eu vou criar um objeto X e eu vou colocar um cachorro aqui dentro. E eu vou dar um system out no objeto x.som. O que eu estou fazendo diferente aqui? Né? Qual é a referência dessa minha variável? Ela foi declarada como animal, da classe animal, da superclasse, e eu instanciei uma subclasse como referência. Qual é o print que vai sair aqui? Vai sair esse classe animal, som genérico, ou vai sair cachorro latido? Se vocês forem rodar isso aqui, forem verificar, o que vai acontecer é isso aqui, vai sair cachorro latido. Por que isso? Pelo seguinte fato, o que o compilador vai verificar? Ele vai verificar X. O objeto em tempo de execução pertence a que classe? Cachorro. Então vai e procura se existe uma implementação desse método som na classe cachorro. Se existir, executa. Se não, procura na classe de cima. Certo? Só tem um detalhe. Se eu tentar dar um system out no meu X, o objeto é cachorro, mas se eu tentar, lembra que na classe cachorro existe o método cachorro? Se eu tentar imprimir esse método cachorro aqui no X, método cachorro, não vou nem conseguir compilar, porque ele não vai deixar. Por quê? Porque a referência que eu enxergo é da classe animal. Então na classe animal só tem um método, que é o método som. Eu consigo fazer isso fazendo um cast. Né? Eu vou fazer esse cast. Vou fazer o cast aqui. Em duas etapas. Eu vou ficar um cachorro. Vou criar uma variável auxiliar só para fazer o cast aqui, para ficar mais claro. Cachorro. Vou fazer um cast no X para cachorro. E vou pegar esse aux. Aí eu vou imprimir o método cachorro. Aí vai funcionar. E aqui eu vou imprimir o método cachorro. Então, se vocês repararem bem aqui, vai aparecer classe cachorro latido e depois o método cachorro. Se eu fosse fazer a mesma coisa em uma única linha, eu seria equivalente a isso aqui. Eu vou chamar o casting para a classe cachorro do meu X, ponto, só que não vai, eu tenho que colocar tudo isso entre parênteses para ele pegar o cast, ponto, método cachorro. Essa linha é equivalente a essas duas linhas de cima aqui. Eu vou imprimir duas vezes, vamos verificar isso aqui. Método cachorro. Classe cachorro, latido e método cachorro. O que foi visto na aula de hoje? Nós vimos os dois tipos de polimorfismo em Java.